começar então de baixo para cima. O mielograma é o padrão ouro para avaliação de estoque de ferro. Eu acho que é A, eu acho que é A também, perfeito, Fernando. Vamos lá então. Vamos de baixo para cima então. O mielograma é o padrão ouro para avaliação do estoque de ferro. Correto, tá? Não é o que a gente faz, né? Nós vamos fazer aí medidas um pouco mais indiretas, de sangue periférico mesmo, mas o mielograma seria o padrão ouro para a gente avaliar o estoque de ferro. Em pacientes com doença renal crônica, os níveis séricos de ferritina deixam de ter correlação com os estoques reais de ferro corporal. É isso que eu estava falando sobre a anemia da doença crônica. A gente vai ter a ferritina muitas vezes normal, até um pouco aumentada, porém isso não é por ela ser uma proteína de fase aguda também, né? Por ela representar aí inflamação, ela vai estar aumentada. E ao mesmo tempo a gente sabe que na anemia crônica a gente vai ter lá a estimulação de hepcidina, a gente pode até ter um estoque ok de ferro, mas a gente não vai ter o uso real desse oligoelemento no corpo, né? Letra C. A relação entre o nível sérico de receptor da transferrina e o log do valor sérico da ferritina é uma ferramenta útil para discriminar entre a anemia da doença crônica e a anemia ferropriva. Perfeito, vamos entender isso daí. O que quer dizer, né? Se a gente fizer a relação aí da ferritina com a transferrina, a gente vai entender um pouco melhor como é que está esse estoque de ferro. Então vamos lá, a gente tem uma transferrina, uma ferritina, né? Que você viu a ferritina lá, ela tá alta. E aí, quando ela tá alta, você tem, ok, né? Uma ferritina alta, não vai ser anemia ferropriva, certo? E de repente você vê uma transferrina um pouquinho mais diminuída, ou com que a gente chama do TBIC, né? Aquela avidez por ferro muito aumentada. Então, peraí, será que essa ferritina tá real? Será que a gente tem aí um PCR aumentado e essa ferritina, ela na verdade está bem mais baixa do que ela parece, né? Então, essa comparação aí, quando a gente vê os outros parâmetros da cinética do ferro, ajuda muito a gente no diagnóstico se é uma anemia ferropriva, se aquilo está aumentado por inflamação e se a gente precisa ou não tomar alguma atitude em relação à suplementação de ferro. A hepcidina é um hormônio que regula a absorção do ferro, ok? Estados inflamatórios aumentam a liberação de hepcidina, que reduz a expressão da ferroportina. Exatamente, né? Acabamos de ver isso. Então, a letra A, um índice de anisocitose elevado, indica que as hemácias em uma amostra apresentam tamanhos próximos. Pelo contrário, a anisocitose é justamente essa diferença de tamanhos de hemácias, né? Quando a gente tem essa anisocitose elevada, é porque a gente tem hemácias de vários tamanhos, tá? Então, correta, letra A. Muito bem, todo mundo aí acertou essa.